Fala, minha diretoria! Ó, quando eu era moleque, obviamente pela minha postura atual, vocês imaginam que eu sempre fui um cara meio rebelde. Então, quando eu era moleque, era bem comum eu contestar as coisas dos mais velhos, até de algumas maneiras de desrespeitar e ia falar, isso é bobagem e tal. Chamava meu pai de saudosista, imagina, hoje eu sou mais saudosista que ele. Mas tem uma parada que rolou hoje e que gerou uma série de reações aí nas redes sociais que me assusta um pouco, mas que eu compreendo, mas eu acho que eu me sinto num papel de talvez defender ou explicar o lado da minha geração. Um filho da puta de um candidato a deputado, não sei aonde, acho que no Rio Grande do Sul, fez um vídeo lá de campanha dele onde ele disse que ele não quer ser o Ayrton Senna e que ele não quer morrer na curva, e por isso que tem que votar nele. E muita gente ficou muito ofendida, eu sou um deles. E aí a molecada viu lá e falou, mimimi de vocês mais velhos, pô, vocês falam que vocês são raiz, mas não aguentam uma piadinha e tal, porra, tomar no cu, não sei o quê. E eu entendo o contexto, né? Tipo, vocês reclamam que a geração de hoje não aguenta nada, mas vocês não aguentam uma piada. E só que, cara, eu preciso explicar uma parada pra vocês, que vocês mais novos, vocês não têm culpa, vocês não sabem. Mas quando a gente era moleque, as coisas eram muito diferentes. Quando a gente era moleque, a gente não tinha 1% talvez da quantidade de opções de entretenimento que vocês têm na vida de vocês. Vocês abrem um celular, vocês assistem o que vocês quiserem, vocês pegam um tablet ou uma televisão, vocês escolhem o filme, vocês escolhem entre 1000 canais de televisão, vocês escolhem entre bilhões de sites. Porra, cara, vocês têm acesso a tudo. A gente também tem, mas a gente não tinha. E a gente tinha uma limitação muito grande das coisas que a gente podia ou não fazer coletivamente, porque as pessoas mais ricas tinham uma televisão a cores, as pessoas mais pobres não tinham, o videogame era uma coisa que tipo um menino da rua tinha, os outros não tinham, as coisas não são como são hoje. Era muito difícil de todo mundo ter acesso a algumas coisas que parecem convencionais para as pessoas. Todo mundo tem um smartphone, você pode ter um smartphone pior e um melhor. Na nossa época, irmão, tinha um videogame. Então ou você tinha um videogame ou você não tinha. Você não podia ter um pior. Tinha um. Todo mundo queria ter o Atari. E os outros não tinha, não era a mesma coisa, não era um videogame, era outra parada, entendeu? Então você pode ter um smartphone, sua câmera vai ser pior e tal, mas você tem o teu Twitter, você tem o teu acesso ao Instagram, você consegue dividir. Na nossa geração, cara, o Ayrton Senna não foi um ídolo desportivo. A gente não tá falando do Neymar, a gente não tá falando de um jogador de futebol, de um ídolo do UFC. Eu sei que vocês não vão ter essa dimensão, porque assim, pra geração sub-20 ou perto dos 20 anos, não tem absolutamente nada comparado ao que foi o Ayrton Senna. Absolutamente nada. Vocês não conseguem nem dimensionar isso, porque não tem nenhum personagem, seja no esporte, na política muito menos, no entretenimento, na música, nada. Não existe absolutamente nada comparável à relação que o Senna criou com o brasileiro, com o mundo inteiro, com o Japão, mas especialmente, obviamente, com os brasileiros. Era um momento em que a gente tinha, e até hoje a gente tem, mas a gente tinha mais ainda, vergonha do nosso país. A gente não ganhava nada, a gente não era nada, a nossa seleção não estava ganhando o campeonato mais, que era o único orgulho que a gente tinha na seleção, era futebol, e ela não estava ganhando. Então, assim, o brasileiro estava humilhado, politicamente fudido, uma inflação bizarra. Porra, a gente não tinha acesso a nada, sabe? Tipo, ir pra Disney era um negócio assim, como se hoje você resolvesse tirar um ano sabático. Tipo isso, sabe assim? Só quem era muito rico podia fazer isso. Pra você fazer uma viagem pro Nordeste, você tinha que se programar meses e tal, as coisas eram muito mais difíceis. E você ter um cara que todo domingo levantava a bandeira do Brasil, e mais do que levantar a bandeira do Brasil, esse não é o ponto. O ponto é que ele levantava o filho da cama às 9 horas da manhã para deitar com o pai, para assistir com o pai, para ver a corrida. E quando um país inteiro tem uma manhã de domingo onde os filhos e os pais acordam religiosamente no mesmo horário para fazer a mesma coisa e conseguem terminar aquilo tendo o que eles esperavam, que era uma vitória, que era um orgulho, que era começar um domingo feliz, é uma dimensão que, cara, hoje em dia vocês não vão ter, porque vocês têm 1000 motivos para ter um domingo feliz ou triste. A gente só tinha um. Quando a gente acordava domingo de manhã, o nosso domingo ia ser bom ou ruim, dependendo do que ia acontecer na corrida. O Piquet foi um grande piloto, o Emerson e tal, todos os caras que a gente tem que adorar, tem que respeitar pra caralho, mas o Senna tinha uma relação muito foda com o brasileiro, num momento muito foda e de gestos muito fodas, como o heroísmo que ele tinha na maneira dele pilotar, a vitória no Grande Prêmio do Brasil, que é uma coisa absolutamente bizarra, o esforço que ele fazia, a questão que ele fazia de ser brasileiro, a maneira com que ele se impôs na Fórmula 1, quando ele chega lá e tem o Prost, que é o picão e tal, porra, francês, o cara é uma foda, puta de um piloto, o Prost era um gênio. E aí ele chega lá naquela coisa de brasileirinho, sabe? Tipo, o que esse moleque aqui, pô, coitado. E ele não se sente um brasileirinho, ele faz exatamente o oposto daquilo que a gente é. E ele chega lá e fala assim, foda-se, vou ganhar dele. E ganha.
E a gente se representava ali, a gente se via ali todo domingo e falava, caralho, como eu queria que o Brasil fosse esse cara, como a gente queria que o Brasil fosse esse sujeito. E aí ele fica uma temporada num carro ruim e tem um outro carro brilhando, que é o da Williams, e quando a gente vê aquilo, a gente fala, poxa, a gente queria ver o Senna nesse carro para ele ganhar o campeonato, porque era a nossa alegria, cara. Não é um exagero dizer isso. A nossa alegria era ver o Senna. A única alegria comum que o brasileiro tinha era ver o Senna. Não tinha outra parada, porque time de futebol cada um tem o seu. A seleção não tava ganhando. Então a única coisa que o brasileiro da minha época fazia era ver o Ayrton Senna ganhar, cara. Era a loucura da nossa vida. A paixão da nossa semana era esperar o Senna ganhar no domingo. Pô, cara, quem é que aqui não tem uma porra de um pai, de uma mãe que se reunia domingo de manhã e que lá pelas 10 e meia, 11 horas, quando tava chegando na hora da chegada, o pai levantava e ia até a televisão e subia o áudio, cara. Toda vez que eu falei isso na minha vida, um monte de gente se emocionou em volta de mim, porque falou, caralho, meu pai fazia a mesma coisa. Porque todo pai fazia. E a gente estava ali com o nosso pai, com a nossa mãe. A mãe nem tanto, às vezes a mãe não ligava tanto pra Fórmula 1, mas na hora da musiquinha ela vinha. Então, cara, se você tem uma coisa que na década de 80, 90 era um pilar, era um pretexto pra unir as famílias no domingo de manhã e fazer todo mundo se abraçar, brother. Cara, olha o mundo que a gente vive hoje, cara. O que a gente tem parecido com isso? O Senna, quando ele morreu, não morreu um piloto, cara. Não morreu um... Tem gente aí, tem jornalista até que menos... foi só um piloto. Não foi, cara. Não foi só um piloto. O Ayrton Senna foi um elo entre pais e filhos, entre a nossa tristeza da semana inteira tomar porrada por ser brasileiro e viver a merda que a gente vivia com inflação, caralho, 1.200 problemas. E no domingo a gente tem uma puta alegria, tem um puta orgulho. A ansiedade do sábado pra domingo, da pole position pra corrida e tal. Cara, o Senna representa coisas que a geração atual nunca vai entender, porque vocês vivem num mundo diferente do nosso e aqui não vai nenhum culpa de nenhum dos dois, tá? Queríamos nós viver num mundo cheio de opções como vocês. Mas, respeita, cara. Porque assim, pode parecer pra você uma piada, pode parecer engraçado, mas pro teu pai não é, cara. Nem pro teu avô. E talvez a lembrança que você não vai ter, o seu pai tem com o avô de estar ali do lado dele na hora que o Senna tava lá. E eu sei lá, se o Senna correu 200, 300, 500 corridas na carreira, foram 300, 400 vezes que seu pai esteve do lado do seu avô, que eu estive do lado do meu pai, e que a gente tinha o nosso domingo voltado pra isso, e que começava mais feliz. E, cara, o Senna era o nosso super-herói. Só que a diferença dos super-heróis de hoje da época é que o nosso super-herói existia. É isso, é basicamente isso, cara. O nosso super-herói existia. Ele era de carne e osso, ele passava férias em Angra, ele vinha pro Brasil, ele falava, ele dava entrevista. Os heróis normalmente, né, não existem. O nosso existiu. E vocês não vão ver um super-herói existir. Até porque o mundo hoje não permite. Mas a gente vivia uma época onde o romantismo disso tudo tinha um significado. A gente tinha pouco acesso à informação, a gente não sabia tudo que... O Senna não era um cara que ficava na rede social, né, mostrando o que ele almoçava, o que ele pensava politicamente e tal. Ou seja, todo mundo amava o Ayrton Senna. Então, cara, tiraram da gente numa curva, num acidente horroroso, onde a gente não só ficou sabendo, como a gente assistiu o cara morrer. A gente viu a ambulância chegar, a gente sofreu pra caralho. Todo mundo ali chorou pra caralho. E foi um dia que esse cara fez as torcidas do São Paulo e do Palmeiras, do Morumbi, cantarem juntas, as do Flamengo e do Vasco no Maracanã cantarem juntas. Cara, se você não conseguir dimensionar por que a gente é assim com o Ayrton Senna, eu vou entender pelo contexto da tua vida e da tua geração. Mas faz um teste, cara. Fala pro teu pai a piada que esse cara fez, vê se teu pai vai achar engraçado. E se ele não achar engraçado, faz parte. Mas vê se teu pai não vai se ofender. Vê se teu pai não vai dar uma engolida aqui. Do tipo, porra, aí não, cara. Aí você tá mexendo com um negócio que... A gente não tá falando de um piloto, cara. Eu sei que vocês não vão entender. Mas eu me sinto na obrigação de tentar explicar. O Ayrton Senna não foi um piloto de Fórmula 1.